É legal notar como alguns diretores eles conseguem criar um hype, criar uma expectativa para algum projeto por causa da própria filmografia. No caso do Pablo Larraín, ele havia chamado muita atenção do público com a sua trilogia das divas, né? O que começou ali com Jack, que era um filme com a Natalie Portman interpretando a Jacqueline Kennedy, sobre ela, ali sobre a primeira dama. Depois continuou com Spencer, filme sobre a princesa Diana, interpretada no filme pela Kristen Stewart. Esse que eu acho que é um baita filme, que é um filme super interessante, que é um filme bem terror psicológico, né? Ele entra ali na cabeça da Diana pra criar uma coisa assim bem diferente de uma biografia convencional. E aí ele meio que encerrou essa trilogia das divas com Maria, filme que traz Angelina Jolie no papel da cantora de ópera Maria Callas. Um filme que tinha muito potencial, né? Que tinha essa expectativa, justamente por fato de Spencer ser um filme bem interessante, de ser um filme que é uma biografia que quebra muito os moldes da biografia, é uma coisa bem interessante, bem inventiva. E aí, justamente em Maria, que é esse último filme, né? Esse último filme da trilogia das divas de Larraín, ele joga todo o potencial que ele tinha pela janela. Eu acho que muito disso acaba se chocando com o fato da expectativa de um diretor que veio de Spencer, né? Antes ele fez ali o El Conde, filme que não, pra mim não me pegou muito, eu não curti tanto, mas que no Spencer, né, voltando aí na trilogia das divas, eu achei uma biografia interessante, eu achei uma ideia interessante que ele teve para trazer uma biografia que não se limita a ser aquela biografia convencional. Apesar de Jack ser um filme bem convencional, Spencer eu acho que ele vai completamente pro lado oposto e faz uma coisa bem legal. Maria fica no meio termo, que é um meio termo que não é só um meio termo inventivo, mas também acaba sendo um meio termo de qualidade. Esse filme que ele pega e ele joga todo esse potencial fora justamente porque ele poderia ser mais inventivo, e o Larraín, durante todo o decorrer do filme, ele flerta com uma ideia mais inspirada, ele flerta com uma ideia mais inventiva, mas no final ele acaba deixando tudo ali meio que nivelado por baixo. Tudo ali que ele poderia ser uma coisa mais inspirada, né? Tudo ali que poderia fazer o filme transcender, digamos assim, todo o papel da biografia, ele vai no final das contas e deixa tudo meio convencional demais, meio batido demais. E aí ele vai trazer os últimos dias da Maria Callas, né? Ele vai trazer essa cantora de ópera ali nos últimos dias, meio que refletindo um pouco da decadência dela, mas enquanto ela olha para trás, né? Enquanto ela olha pelos dias de glória dela. E aí a gente tem uma narrativa que ela é bem fragmentada, uma fragmentação em meio que três narrativas diferentes. A gente tem a Maria nos dias atuais, né, nos seus últimos dias, nos dias finais, enquanto ela olha para trás, e aí a gente tem uma visão de flashbacks, né, flashbacks mais comuns ali sobre o lado pessoal dela, mas também aqueles flashbacks que olham para os seus dias de glória nos palcos, né, para aquele momento onde ela tem ali todo aquele talento, onde ela encarna a La Callas, como ela ficou conhecida, que era aquela artista muito boa, com aquela voz inigualável. E aí o Larraín ele vai cruzando isso para tentar trazer uma biografia que foge um pouco do comum, embora, como eu falei, eu acho que ele não consegue sair tanto do comum assim, meio que nivela por baixo, ainda que ele flerte com uma ideia legal, até trazendo, por exemplo, a questão do trabalho de fotografia do filme, que é um trabalho bem interessante. Inclusive, eu tô trazendo esse vídeo, eu assisti esse filme lá na Mostra de Cinema de São Paulo, já faz um tempo, e eu tô trazendo esse vídeo como parte da minha cobertura do Oscar, e ele foi indicado ao Oscar de melhor fotografia, que eu acho que é uma indicação muito merecida, justamente pelo trabalho da fotografia narrativa, né? Como a fotografia é usada para contar essa história. E aí a gente tem um trabalho de fotografia que ele vai trazendo cada fragmento narrativo, né? Com cada uma dessas três narrativas de uma forma muito diferente. Então ele usa o preto e branco para os flashbacks, né? Algo até meio atrelado mesmo à ideia de flashbacks, que é você utilizar o preto e branco, você utilizar uma fotografia mais sépia, mais sem cores, aqui no caso realmente preto e branco, para trazer os flashbacks comuns. Uma fotografia básica, uma fotografia mais tradicional, digamos assim, para os dias atuais, né? Para alacá-las nos dias atuais e para representar aqueles grandes momentos de glória, para representar ela nos palcos, ela como aquela mulher impressionante, aquela cantora maravilhosa. Eles trabalham com uma fotografia até meio levemente borrada, traz um ar meio onírico, sabe aquele olhar meio de sonho, meio de delírio? Ele traz essa fotografia que é muito mais saturada, que traz esse olhar um pouco mais deslumbrante, que deixa as coisas até
levemente desfocada em alguns momentos, pra gente ter aquele olhar meio de sonho mesmo, como se a gente estivesse olhando pra uma coisa muito impossível de olhar, né? Não olhe direto ao sol, digamos assim. E aí ele traz esse artifício pra diferenciar essas três narrativas de uma maneira bem bonita, de uma maneira bem certeira, bem direta. Mas infelizmente em matéria de direção, eu acho que o que dá pra realmente destacar aqui é esse trabalho de fotografia, como eu falei, um bom trabalho de fotografia, que eu acho que tem uma indicação, que é um reconhecimento interessante, um reconhecimento merecido pra esse trabalho, mas o Larraín, no mais, ele meio que deixa ali o trabalho pra Jolie, né? Ele deixa a Jolie tocar o filme e ela ser o grande destaque dessa obra, que a gente já tem a cantora mais decadente, mais adoecida, olhando pra trás, olhando pra esses momentos de glória, mas também pra alguns momentos pessoais, alguns momentos mais ali da vida pessoal dela, dos desenrolares amorosos da Maria Callas, e que é uma obra que tenta sempre alavancar a atuação da Jolie, que mesmo quando muito boa, mesmo que seja uma atuação bem interessante, bem fascinante, às vezes ela acaba ficando presa em alguns problemas de direção, alguns problemas de roteiro. Mas antes de eu continuar falando disso, eu quero só me apresentar. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal, aproveita já para se inscrever se você for novo por aqui, e também deixa um like nesse vídeo que vai fortalecer bastante meu trabalho aqui no YouTube. Eu tô falando sempre de cinema aqui, tô bem focado na minha cobertura do Oscar 2025, esse é mais um vídeo dos filmes indicados ao Oscar 2025, e se você gosta de cinema, cultura pop, séries, livros, vale me seguir também nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar de Maria, filme dirigido pelo Pablo Larraín e que traz Angelina Jolie como essa cantora tão interessante, tão imponente, que tem uma história bonita pra contar, né? Eu particularmente, eu não sou muito da ópera, então eu não conhecia tanto da história da Maria Callas. Eu fui pro filme já sabendo que ele não ia ser realmente uma biografia bonitinha, ia ter um traço um pouco lúdico, um pouco mais fantasioso, digamos assim, o que até me direcionou para uma expectativa que eu veria algo mais parecido com Spencer, que eu acho ainda um filme muito mais inspirado. Em Maria Callas a gente tem, como eu falei, esse traço ali de inspiração, esse traço de um filme mais interessante, justamente pela forma como o Larraín tenta contar essa história, né, pela forma como ele traz a Maria fazendo umas entrevistas e sempre com esse olhar para o passado, sempre com esse olhar mais intimista pro lado pessoal dela, né, para os flashbacks comuns, digamos assim, e mais deslumbrada para esses flashbacks dos palcos, para esses flashbacks de La Callas. E que valoriza muito esse trabalho da Angelina Jolie como atriz, que é essa atriz muito imponente, essa atriz que ela tem um nome muito marcado. Acho que a Angelina Jolie é uma das atrizes mais reconhecidas assim de Hollywood, não necessariamente de prêmios, mas realmente porque a gente sabe quem ela é, a gente ouve o nome dela, a gente atrela, a gente lembra do rosto dela, a gente lembra dela de várias obras, mesmo que a gente não saiba necessariamente citar toda a filmografia da Jolie. Ela é uma atriz que foi muito marcante, ela é muito marcante, e ela tem toda uma presença, ela tem toda uma imponência que ela empresta a sua personagem na obra, né? A Maria Callas, ela traz a imponência graças ao trabalho da Jolie, graças à presença da Angelina Jolie, que mesmo quando ela transforma ali, né, mesmo quando ela vai passar o momento mais fragilizado da Maria Callas, ela ainda traz toda aquela elegância, toda aquela imponência, toda aquela beleza que, mesmo fragilizada, a gente consegue enxergar a Maria Callas no seu auge, né? Quem foi Maria Callas no seu auge, mesmo agora que ela não está mais nesse auge, que ela está longe desse auge, que ela está adoentada, que ela está fragilizada, que ela está de fato em seus últimos dias. O grande problema, ao meu ver, quando a gente fala de atuação, é que a Angelina Jolie, por melhor que ela esteja, por mais envolvente que seja a sua personificação da Maria Callas, ela fica muito limitada, muito restrita a uma ideia, a direção, né? A forma como Pablo Larraín, ele decide dar a entonação assim do filme, ele meio que vai restringindo a Angelina Jolie, que tá ali muito imponente, ela tá ali muito engrandecida de várias maneiras, né? Mas o Larraín, ele sempre vai meio que restringindo ela de várias maneiras, o que faz com que a Angelina Jolie, ela acabe se tornando muito caricata no decorrer da obra. É uma personagem interessante, é uma atuação interessante, é uma atriz muito boa que, por causa de algumas direções ali, a Angelina Jolie, ela vai ficando cada vez mais caricata, ela vai ficando presa em uma caricatura
que pra mim é muito incômodo, principalmente porque a Angelina Jolie, ela realmente devia ser, de fato, o auge de Maria, né? Eu acho que era a primeira coisa que a gente deveria pensar no filme, era da grande atuação dela, de como ela estava maravilhosa no filme, de como ela estava deslumbrante no filme, e a gente acaba ficando preso, pelo menos eu fiquei muito mais preso no fato dela estar se tornando uma caricatura muito mais direcionada pela direção do que realmente pelo talento da atriz. E aí a gente vê a Angelina Jolie sempre tentando navegar ali entre as nuances da sua personagem, né? Entre a mulher mais fragilizada, entre a mulher que está dentro e fora dos palcos, ela é uma pessoa diferente, entre aquela mulher imponente, aquela mulher que sobe aos palcos e ela cala todo mundo com a sua voz. Mas o Larraín, ele sempre dificulta essa transição. E aí, como eu falei, vai tornando tudo mais caricatural. Apesar da Jolie, ela, né, também tem um limite, assim. A Jolie, ela é muito boa. Eu acho que tem um limite pra você conseguir realmente destruir uma boa atuação dela ali. Mas mesmo assim, o Larraín, ele tenta. É muito difícil, inclusive, pra mim, tentar destacar outras atuações justamente pela forma como a Angelina Jolie, ela é centralizada, né? Assim, ela é o grande sol de Maria, digamos assim. Tudo gira ao redor dela, como deveria, né? O filme leva o nome dela. Ela é a grande artista, tanto a personagem quanto a atriz. E a lógica de você girar tudo ao redor dela faz muito sentido. Também é algo que se repetiu ali nos outros filmes da trilogia das divas de Larraín. O problema é justamente pela forma como o diretor, ele se restringe nesse meio termo meio incômodo entre uma obra que flerta com uma ideia muito legal, né? Flerta com uma narrativa muito mais inspirada, pra depois, no final das contas, meio que tentar deixar tudo ali numa gaiolinha de uma biografia mais convencional, uma biografia que fica ali mais nos padrãozinhos que a gente já conhece de outras obras. Comparando na trilogia das divas, só pra gente ter uma noção mais clara do que eu quero dizer, o Jack é um filme que eu acho que é uma biografia bem dentro da caixinha, enquanto Spencer é uma obra que ela quebra todos os moldes da biografia como a gente conhece hoje. Já Maria Callas fica no meio termo. Ela é uma obra bem dentro da caixinha que volta e meia tem uma ideia, volta e meia flerta com algo mais inspirado, volta e meia flerta com quebrar esse molde da biografia. Seja porque a forma como ele quer contar a história de uma maneira não necessariamente linear, né, uma maneira que ela vai e volta no tempo com muitos flashbacks, ou seja pela forma como ele diferencia os flashbacks da vida pessoal, daquela pessoa que estava nos palcos, e aí ele brinca com a fotografia de uma maneira bem inventiva. Angelina Jolie é uma baita atriz, ela tenta navegar ali muito entre as várias facetas de Maria Callas, digamos assim, mas eu sinto que o diretor tem um trabalho ali que fica muito restrito, ele bota um teto muito baixo pra Jolie conseguir voar, digamos assim, o que faz com que a obra ela acabe sendo muito bonita visualmente. É um filme bem interessante no trabalho visual, é um filme que tem uma fotografia bonita, tem figurinos bonitos, tem uma boa atuação da Jolie, mas ele acaba ali numa nota mais baixa, num tom mais abaixo, inclusive sendo bem decepcionante para quem for assistir com a expectativa de ver algo tão interessante, tão diferente, quanto, por exemplo, foi Spencer, que foi o filme anterior dessa trilogia das divas, né? Então, para Maria, nota 4. É um filme que eu esperava mais, é um filme que eu tava com uma expectativa legal, eu gostei muito de Spencer, eu gostei muito da forma como ele dirigiu a Kristen Stewart, do trabalho da Kristen Stewart, que é uma atriz que eu gosto bastante. Então ver a Angelina Jolie, que também é uma atriz que eu gosto, num filme que restringe muito o trabalho dela, quando ela deveria ser a coisa que mais quebra os paradigmas, que mais sai assim dos modos, do lugar comum possível, sabe? Deixar ela brilhar e acaba não deixando ela brilhar, se torna uma experiência bem frustrante, ao meu ver. Talvez não tão frustrante quanto foi, por exemplo, Emília Pérez. Esse que era um filme que também muita gente falava, eu fui assistir, misericórdia. E que tá mais ali, talvez, pra um Baby Girl, que tinha também uma atuação muito boa da Nicole Kidman, muita gente comentando, mas no fim das contas era um filme meio morno demais. Mas você assistiu Maria Callas? Comenta aqui embaixo o que você achou ou a sua expectativa, eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.